Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José. Estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina para partilhar com você algumas ideias, algumas impressões, alguns conhecimentos e algumas propostas a respeito de São José, do seu papel na história sagrada, do seu significado na vida da Igreja e de cada fiel também. Nós temos muitos textos na Sagrada Escritura que falam de São José. Algumas pessoas dizem, de São José a gente sabe tão pouco, São José não fala nada nos evangelhos. Olha, primeiro que de São José a gente sabe muito mais do que da maior parte dos personagens do Novo Testamento. Alguns deles, é claro, a gente tem um conhecimento maior, por exemplo, de Paulo, também de algum apóstolo, por exemplo, Pedro. Mas no final das contas, o que nós temos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é o essencial de cada personagem. Aquilo que diz respeito ao seu papel no mistério da salvação, no fato da entrada de Deus na nossa história, que é, o que eu acabei de dizer, salvação. Então, de São José, nós temos algumas informações importantes, relativas, sobretudo, à sua missão. Isso é fundamental para a gente entender o significado dele em toda esta história, repito, de salvação. E eu quero pensar com você agora um texto específico que é muito importante quanto ao significado de José em relação à sua família, em relação ao mistério que é a intervenção de Deus na história destas pessoas e depois na igreja e nossa também. Eu me refiro a um episódio que todos nós conhecemos bastante, que é a apresentação de Jesus no templo. Aquele momento em que Jesus, pequenino, é levado por sua mãe e seu pai até o Templo de Jerusalém e é ali apresentado, e acontecem alguns momentos assim interessantes. Eu vou ler o texto, e é de Lucas, do capítulo 2, no versículo 22 em diante. Vamos ouvir. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. E para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele o tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste ante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo, Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino será posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti uma espada traspassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Essa é a palavra do Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículos 22 até
o 35. O episódio continua, mas nós vamos ver em outro encontro nosso. O que eu quero evidenciar aqui, nesses versículos que acabamos de ouvir, são alguns momentos e situações interessantes e importantes. Primeiro, na lei do Antigo Testamento, o primeiro filho de um casal deveria ser apresentado ao Senhor e resgatado. Resgatado porque os animais, os primogênitos das crias dos animais, deveriam ser sacrificados a Deus. Era assim que eles faziam, pode parecer para nós um pouco, se não muito estranho, mas era assim que eles cumpriam um mandamento de dedicar as primícias da vida a Deus. Bem, no caso do ser humano, isso não tinha cabimento, de maneira que a criança que nascia deveria ser resgatada com um sacrifício substitutivo. Então, os que tinham mais posses deviam levar um cordeiro para ser sacrificado, e aqueles mais pobres levavam pássaros para ser sacrificados. Bem, Maria e José estão no segundo caso, eram mais pobres, então levam pássaros. E é nesse momento que esse Simeão, que era um homem inspirado por Deus, um homem que estava predisposto a compreender as coisas que estavam acontecendo, ele percebe nos braços de seus pais, dos pais de Jesus, aliás, alguém que é justamente Jesus. E ele toma esse pequeno nos braços e ele louva a Deus e ele faz esse canto chamado Cântico de Simeão. Agora, soberano Senhor, podes deixar o teu servo ir em paz, porque o teu servo viu a salvação que vais agora realizar na história. Nós esperávamos e agora as coisas estão acontecendo. Vamos imaginar um pouco essa situação. Maria e José, tão simples, um casal tão assim, humilde, trazendo a sua criança nos braços, e de repente um homem que percebe alguma coisa extraordinária com aquele casal e toma nos braços esta criança e louva a Deus e chama a atenção de muitos e diz que ele é o esperado de Deus. Talvez essas palavras todas de Simeão não tenham produzido assim muito efeito ali entre os que estavam presentes. É provável até que não, pois, quem sabe, ele era visto até de um modo um pouco restritivo por aqueles que estavam ali no templo. Estou apenas imaginando, pode ser. Mas o fato é que as palavras deste homem são proféticas, anunciam a missão de Jesus, que é ser o Messias, o Cristo. E mais, é um Cristo que tem a ver com o servo sofredor, porque ele, Simeão, dirigindo-se a Maria, anuncia que uma espada de dor traspassará a sua alma. Certamente, isso não estava claro no momento, mas hoje nós sabemos. Isso se refere à paixão do Senhor. E esta é uma enorme espada de dor que entra no afeto da mãe de Jesus. Ora, José está lá presente. E José, ele é indicado como pai de Jesus. E indicado como pai de Jesus, nós temos a legitimidade deste título dado a ele pelo Evangelho segundo Lucas e reconhecido, inclusive, por aqueles que aqui são indicados nesta narrativa, Maria e Simeão. Assim, amigas, amigos, a gente não precisa ter receio de indicar José como o pai de Jesus. Ele era o pai, pois pai é aquele que acolhe, é aquele que sustenta, é aquele que educa, é aquele que legitima, enfim, é aquele que dedica a sua atenção e a sua vida a um filho. Aprendamos com a palavra de Deus e olhemos para José, juntamente com Maria, no mistério de ter sobre si a presença do Salvador, Jesus, o Cristo. Eu espero que nós tenhamos crescido um pouco
com esta reflexão em torno da figura de Maria, de Jesus, de Simeão e de José. Desejo a todos graça e paz.